Vamos lá, pessoal. Copa do Brasil, jogos de quinta-feira. Essa semana eu consegui trazer todos os jogos. Bom, tá rolando ainda os jogos de quarta-feira. Depois a gente coloca o nosso campinho lá no Instagram. A gente deu uma mescladinha entre Flamengo e Santos na zaga. Acertamos três jogadores do Santos, né? Só de gols. E o Flamengo que fez um gol contra aí, Fabrício Bruno. Então o jogo tá rolando. Depois eu vou postar direitinho. Tô gravando o vídeo aqui dos jogos de quinta-feira eu já vou citar alguns jogos. Nós temos o Grêmio contra a ABC, temos o Inter, CSA e por aí vai. Daqui a pouco eu vou colocar os jogos pelo site do Rei do Pitaco, fica mais fácil. Eu já vou falar também os confrontos aí, quanto foi o primeiro jogo. Beleza, pessoal? Deixa aquele like para fortalecer o canal e bora lá montar o nosso time dos jogos de quinta-feira da Copa do Brasil. Vamos lá, galera. Jogos de quinta-feira. Nós temos CSA contra o Internacional. O Inter que ganhou o primeiro jogo de 2-1. Nós temos o Grêmio que ganhou 2-0 do ABC. O Grêmio deve com o time reserva, meio mescladão, pelo que eu tô vendo aqui nos prováveis. Grêmio bom também para saldo de gols. Temos o Botafogo que ganhou fora do Ipiranga. Botafogo pode ser que vai com titulares ou dar uma mesclada. Mas Botafogo, outro time aí possível de saldo de gols. Eu não confio muito no Botafogo no saldo de gols, mas pelo momento aí tá ganhando os jogos. Ganhou do Bahia, ganhou do São Paulo, só que tomou gol. E temos para finalizar o Bahia contra o Volta Redonda. Primeiro jogo, o Bahia ganhou fora de 2-1. Bahia que perdeu do Botafogo. Vamos ver se também segura o saldo de gols. Eu acho que o jogo mais difícil, na minha opinião, é CSA Inter. Mesmo o Inter ter ganho em casa, porém joga fora. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai mesclar tanto o Botafogo, Bahia e o Grêmio, que são possíveis saldo de gols. René eu gosto, mas a média não tá boa aqui pelo menos na Copa do Brasil. Laterais: Diego Barbosa, o Joner Chaves e o Vitor Jacaré. A gente colocou ele no cartola, ele foi muito bem, ele fez o gol. Tá jogando de lateral praticamente, mas é um bom atacante pelos lados. Deixa eu ver os outros. Tem o Juan do CSA, média 4,65. João Pedro. Tem o Alemão Teixeira do ABC, 10,70. Danilo Borges. Hugo Neto. Ó, você vê que os jogadores praticamente estão em dúvida. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar o Victor Jacaré e vamos colocar o Diogo Barbosa e já deixo o Rafael na minha reserva. O Rafael do Botafogo também uma ótima opção. Na zaga nós temos o Bruno Vini. Você vê que o Bruno Vini reserva do Grêmio aqui está como titular. Deixa eu ver aqui mais. O Rezende do Botafogo, o Segovia do Botafogo, Felipe Sampaio, Rezende do Bahia. Tem o Natan, também do Grêmio. O Gabriel Xavier do Bahia, 5,17. Gabriel Bahia do Volta Redonda, a média dele é 13,50. Deve ter feito alguns gols no jogo aqui pela Copa do Brasil. Eu queria dobrar todo o Grêmio, porém não temos apenas o Bruno Vini e o Natan. Vamos colocar o Natan. O Grêmio jogando em casa é bem difícil. Vamos lá, o goleiro Lucas Pérez, eu gosto. O Gabriel Grando pegou muito contra o Cruzeiro, porém tomou um gol, mas pega muita bola. Marcos Felipe do Bahia, Áureo Dalberson do CSA, 11,50. Deve ser bastante exigido. Mesmo jogando fora, o Inter deve ir para cima. Vamos colocar, claro, Gabriel Grando. E o nosso treinador será também o Renato Gaúcho. Como a gente colocou mais jogadores do Grêmio, ele será o nosso capitão. Bom, na meiuca nós temos o Alan Patrick, média 18. Gustavo Campanharo, quem não conhece ele jogava na Chapecoense, bom jogador no Cartola. No último jogo ele fez 7 pontos, alguma coisa, com bastante desarme. Lucas Fernandes, uma boa. Marlon Freitas, Gustavinho do Grêmio. Do Grêmio tem o Darlan, totalmente reserva. Tietê que fez o gol contra o Bahia, pode ser uma boa. O Cauli do Bahia decepcionou. Muita gente escalou o Cauli no Brasileirão, ele não foi muito bem. Deixa eu ver, o Mossoró, 4,65 do Ipiranga. E praticamente só. Vamos lá, vamos colocar o Alan Patrick, bom jogador pelo momento. Vou colocar o Lucas Fernandes do Botafogo e o Cauli do Bahia para a gente finalizar a nossa meiuca. E vamos colocar já nosso reserva, o Gustavo Campanharo, o Johnny, também está lá
E meu zagueiro reserva eu vou colocar o Felipe Sampaio do Botafogo. Goleiro reserva eu vou colocar o Lucas Perry do Botafogo. Agora o ataque, vamos ver o que tem de bom aqui. Do Inter, é o que eu sempre digo, do Inter, Pedro Henrique, Wanderson Alemão. Difícil escolher um, né? Quando um joga bem, o outro não vai. Quando a gente escala um, quem imita é o Pedro Henrique. Quando põe o Wanderson, vice-versa. No Grêmio nós temos o Galdino e o André Henrique, é totalmente reserva. Everaldo do Bahia. Muita gente colocou ele no cartão, também decepcionou. Deixa eu ver. Luiz Henrique do Botafogo. Tem o Zinho do Grêmio. O Gabriel Tagliari do CSA, para quem quer diferenciar, poderia ser uma boa. Deixa eu ver outros. Olha lá. Ademir por enquanto. Tiquinho Soares virou dúvida. Deve ser poupado. O Botafogo também tem Sul-Americana, Brasileirão, Copa do Brasil, então por isso que está como provar. O Biel, por enquanto, tá em dúvida, 13,60. Mas não pode, né? Se o cara é titular, se bem que ele estava na reserva contra o Botafogo. Vamos fazer o seguinte: vamos colocar o Wanderson. Eu escolhi o Wanderson, que joga pelos lados, jogador mais participativo. O alemão depende mais do gol, que ele é um atacante fixo. O Paulo Henrique também é outro, bom pelas pontas, pelas beiradas. Uma ótima opção. Vamos colocar o Everaldo do Bahia e do Botafogo. Vamos fazer o seguinte: por enquanto, vamos de Tiquinho Soares. Se não jogar, a gente já coloca outro atacante. Deixa eu ver outro do Botafogo. Ó, tem o Luiz Henrique. Pode ser que joga. Também estou na minha dúvida. O Gustavo Sauer, o Janderson. Bom, é difícil, né? Vamos colocar então o Pedro Henrique do Inter. Vamos fazer a dobradinha do Inter, mas amanhã deve sair a escalação antes. O time está bastante equilibrado, porém os jogos de quinta-feira são praticamente os times, tirando o Inter, o resto ganhou tudo fora. Botafogo, o Grêmio, o próprio Bahia. Então o que sobrou é o Inter, que deve tomar um pouquinho de sufoco, né, por jogar fora, porém está com uma vantagem de um gol, é uma grande vantagem. Então esse ficou o nosso time. Nosso time de terça-feira, vou postar depois, de quarta-feira, vou postar lá no Instagram, os jogos estão ainda rolando. Beleza, pessoal? Então, um abraço a todos, valeu!